Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Então, vamos aí para a nossa última aula do Transformando Palavras em Matemática. Nessa sequência de aulas aí, eu coloquei para vocês um método muito interessante para resolver problemas de matemática. É o método de Polya, que você pode aplicar sempre para os nossos exercícios de matemática, que se baseia em 4 etapas. Primeira etapa, compreender o problema. Segunda etapa, escolher a estratégia, a heurística de pensamento, de como resolver o problema. Tá? Terceira etapa, executar. E quarta etapa, testar. A segunda etapa, eu mostrei para vocês o modelo de barras. Tá? O objetivo dessas aulas que eu estou colocando para vocês, galerinha, é que existem muitas estratégias para resolver problemas de matemática. Geralmente na escola nós aprendemos equação, sistema de equações, né? Tudo se resume a álgebra. É uma estratégia? É uma estratégia boa, tá? Uma estratégia legal para se resolver os problemas. Mas não existem apenas elas. Existem outras. Eu mostrei para vocês, por exemplo, na aula 2 e na aula 3, o modelo de barras. Né? E eu sempre vou repetir para vocês, é o melhor método do mundo. Porque ele é um método usado em Singapura e comprovadamente, os alunos de Singapura que usam o modelo de barras, eles sobressaem nas provas, tá? Então, por que não usar, né? Acho muito válido. Aqui, como sugestão de mais uma estratégia, eu vou apresentar para vocês a estratégia tentativa e erro. Nossa, professor, mas tentativa e erro? É isso mesmo, tá? Aqui eu vou colocar alguns pontos muito interessantes para vocês que não vale apenas para matemática, tá? Inclusive, o início dessa aula aqui eu tirei de um site, eu tirei de um texto de marketing. Como fazer a sua empresa crescer. Olha que interessante. E que nós podemos aplicar na matemática também, tá? Então, esse método, essa heurística de pensamento, né, tentativa e erro, né, quando a gente fala em erro, a gente já fica assim, poxa, mas será que resolve? Será que ajuda mesmo? Então, é um método menosprezado, né? As pessoas, né, a escola, às vezes não valorizam esse método, tá? Porque na escola, naturalmente, não estou falando como uma coisa ruim, tá? Menosprezando, longe disso, pelo amor de Deus. É porque quando falamos de erro, a gente naturalmente, a gente já fica assim, com o pé atrás com essa estratégia, né? Porque a gente sempre está querendo a resposta certa. Não, eu vou seguir esse caminho porque esse caminho vai me dar a resposta certa com certeza. Então, às vezes, essa estratégia de pensamento ela é um pouco menosprezada. Porém, contudo, todavia, galerinha, o homem evoluiu de momentos de dificuldades. Quando nós nos encontramos, você pode pegar, olha para a sua história de vida. Talvez sua família tenha tido alguma dificuldade grande na vida. Às vezes você errou na vida, seu pai errou, porém naquela dificuldade que você se encontrava, você conseguiu evoluir. Você parou e pensou, não, preciso mudar. Eu errei, agora vamos tentar isso daqui. Então, foi assim e é assim, foi assim e é assim com a humanidade, tá? Então, coloco aqui também, né? É assim também com grandes empresas, tá? Quantas vezes um Bill Gates já errou na vida para ter a empresa que ele tem hoje, né? Quantas vezes
o Steve Jobs, por exemplo, já não quebrou a cabeça, bateu a cabeça na parede, tá? Então, o erro faz parte, é natural da nossa evolução, tá? Nós somos educados a sempre buscar a resposta certa e às vezes somos penalizados, né? Uma prova, aí aqui eu já coloco dentro do contexto escolar e que às vezes foge do sentido do que é uma avaliação. Você tem que entender, meu caro aluno, que uma avaliação, quando você erra, quando o professor marca um X, é uma coisa ruim? Talvez de imediato é uma coisa ruim, mas aquele teu erro é o que te faz crescer. Aquele teu erro é onde eu vou olhar, opa, olha, o fulano errou essa questão, preciso ajudar ele nessa questão porque ele não compreendeu. E aí é onde entra o processo de avaliação. O processo de avaliação de aprendizagem, a relação de professor e aluno funciona dessa forma. Uma prova não é só para quantificar você ou qualificar você. Não, tem um sentido mais amplo. Porque com o erro eu vou te ajudar a crescer. Com o erro você próprio pode olhar, poxa, eu errei essa questão. Por que eu errei essa questão? Eu vou estudar isso, porque foi o que eu errei, tá? E às vezes você falha, às vezes você erra. Normal, tranquilo, tá? Mas presta atenção, galerinha. Uma coisa que eu já vou falar para você, que não é uma valorização do erro, tá? Não estou valorizando o erro. Eu só quero que você coloque que o erro faz parte natural do nosso crescimento, tá? Às vezes a gente falha, a gente erra no caminho. Vou citar um exemplo aqui do Thomas Edison, tá? A experimentação sempre fez parte da ciência e isso implica em erros, tá? Aqui eu coloco a frase do Thomas Edison: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. O Thomas Edison, galerinha, antes de inventar a lâmpada, ele errou muitas vezes. Ele fez várias lâmpadas que não deram certo, tá? O Thomas Edison, ele é um exemplo dessa superação, desse esforço. Pra você ter ideia, ele ficou 11 anos para fazer a lâmpada. Ele errou 1.200 vezes para fazer a lâmpada. Um aprendiz chegou para ele e falou: olha, desiste, professor, já tentou, já errou tanto de vezes, não dá, desiste. Nós estamos longe do sucesso. Ele falou: não, nós estamos mais perto do que você imagina. Nós erramos 1.200, mas estamos a 1.200 passos à frente de descobrir a lâmpada, tá? Então, é o que eu falo com vocês. Faz parte. Só que aí entra o que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos aprender a valorizar a tentativa e o erro. Esse método é muito interessante, tá? E mais do que o erro, presta bem atenção, eu não estou valorizando o erro, tá? Mas o esforço, tá? A força que você tem que ter para chegar, para conquistar o seu objetivo. O erro faz parte, tá? O erro faz parte. E esse é o grande segredo desse método que eu vou mostrar para vocês. Eu não estou valorizando o erro em si, o erro fazendo parte, tá? Do nosso aprendizado. Esse método tentativa e erro que eu vou mostrar para vocês, para resolver os problemas de matemática, como que vocês vão direcionar essa estratégia tentativa e erro de maneira mais inteligente, tá? Porque o erro fazendo parte desse aprendizado, eu coloquei aqui para vocês, o erro é um feedback. O que é um feedback?
Feedback é um retorno. Aquele erro que você cometeu e não chegou na resposta, no resultado que você queria, ele vai servir para te mostrar, ó, por esse caminho tá errado, vai por esse caminho. E dessa forma, você está cada vez mais perto de acertar, tá? Ele é apenas um feedback, é um resultado. Ruim? Errado? Sim, mas ele vai te direcionar cada vez mais para o acerto. Então, aqui não é a valorização do erro em si, mas ele faz parte, ele é um feedback, tá? Para a tentativa. E aí você tenta e sucesso. Ok? Bom, como nós podemos fazer isso? Como nós vamos poder aplicar essa estratégia de uma maneira bem inteligente, tá? Porque não é tentar qualquer coisa aleatória para resolver o problema, tá? Aí sim, nós estamos valorizando o erro de maneira ruim. O erro, ele tem que ser valorizado de maneira a nos mostrar o caminho certo, tá? Para aplicar ele, então a gente precisa organizar, fazer um experimento bem estruturado. Precisamos estruturar ele de maneira mais inteligente, organizar, colocar em tabela para a gente ter uma visualização mais fácil das tentativas e dos erros, tá? Um feedback claro, tá? Se você estrutura bem a sua resolução, a sua estratégia de tentativa e erro, tá? Você vai ter um feedback claro, consistente, certeiro, cada vez mais perto da resposta correta, tá? E é aí que a gente começa. Passos desse método, ok? Primeiro passo desse método, tentativa e erro. Escolher a operação, tá? Aqui está de maneira bem genérica, e esse primeiro passo ele está bem ligado com o primeiro passo do método de Polya, tá? Então, para a gente escolher a operação, para a gente saber o que conta que a gente deve fazer para testar e errar, fazer a tentativa e erro, precisamos compreender o problema, tá? Precisamos ler, interpretar bem o problema. O primeiro passo do método de Polya casa aqui com o primeiro passo do tentativa e erro. Escolher a operação. Eu sei que eu vou fazer essa operação, tá? Vocês vão entender no exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vou escolher essa operação. É isso que eu vou fazer. Vou executar. Executei. Vou verificar. Vou testar. Aqui eu já faço a quarta etapa do método de Polya, que é o teste. Errou. Não deu certo. Não deu certo com as informações que o problema te deu. Você volta. Faz a operação de novo. Executa, testa. Errou. Executa, testa. Acertou. Pronto. Sucesso. Tá? Como eu já falei para vocês, a gente não vai fazer isso de maneira aleatória. Não vou escolher qualquer número, qualquer operação para resolver o método tentativa e erro. E aqui eu coloco outra coisinha, outra ideia para ajudar vocês. Algumas dicas para ajudar vocês. Que vai te direcionar melhor para a resposta correta. Tá? Primeira dica. Começar com extremos ou elementos neutros, tá? É a primeira dica. Então, se eu tenho um problema que envolve sistema de equação, que eu tenho duas variáveis, um problema que eu tenho duas variáveis, eu vou começar com extremos. De cada variável, se eu tenho um sapato, vou começar com o extremo, um sapato, 100 sapatos. Né? Trabalhar com esses extremos ou elementos neutros,
né? O número 1 como elemento neutro da multiplicação, o 0 como elemento neutro da soma, tá? Trabalhar com esses extremos e com elementos neutros. Depois, montar um sistema organizado. Não estou falando de sistema de equações aqui não, tá? Eu estou falando de organização. Quando eu falo montar um sistema, eu estou querendo dizer ser sistemático. Ser sistemático. Ó, organizar isso numa tabela. E aí eu trabalho ali, ó. Trabalhei com os extremos, não deu certo, não é a resposta. Aí eu vou ser sistemático. Trabalho com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa forma você vai enxergando o problema. E vai enxergando que você está chegando cada vez mais perto da resposta. Tá? Se você organizar isso na tabela e se você for sistemático, seguindo uma sequência, você vai perceber que você está chegando mais perto na resposta. Tá? E fazendo isso, tá? Essa dica 2 está muito ligada com a dica 3 também, tá? Porque aí você segue de forma orientada. Estou sendo sistemático, eu trabalhar com 1, 2, 3 e tá longe da resposta? Não, vou seguir de forma orientada então. 10, 20, ainda tá longe? 60, 80. Opa, tô chegando perto da resposta. Opa, então já posso ir 81, tá? Então, e aí você vai seguindo de forma orientada, ok? As dicas estão um pouco vagas, vai ficar mais claro agora no nosso exemplo. Olha esse nosso exemplo. Num cercado de porcos e galinhas, uma pessoa contou 18 cabeças, a outra 50 pernas. Quantos são os porcos? É um exemplo bem sem sentido, tá? Ninguém fica contando pernas, ninguém fica contando pernas, talvez cabeças, tá? E num lugar não vai ter porcos e galinhas juntas, mas tudo bem, é só para exemplificar para vocês entenderem. E é mais ou menos assim que nós temos as charadas de matemática, é mais ou menos assim que caem em vestibulares, um sistema para você montar. Nós não vamos usar sistema de equações, poderíamos montar um sistema aqui, mas nós vamos usar tentativa e erro, e vocês vão ver que de repente é até uma estratégia melhor do que o sistema de equações, tá? Vamos compreender o problema, nós só lemos. Vamos compreender o problema, primeira etapa do método de Polya. Quantos são os porcos? O problema não me deu isso. Eu vou chamar de P de quantidade de porcos. Beleza, o problema não me deu a quantidade de porcos. Ok. E é o que ele quer saber. Quantos porcos que tem nesse cercado. Nesse cercado, o que o problema me deu? Nesse cercado de porcos e galinhas, opa, então eu tenho porcos e galinhas. Vou chamar de G, quantidade de galinhas, ok? Então, nesse cercado de porcos e galinhas, uma pessoa contou 18 cabeças. Então, o problema me deu que eu tenho aqui 18 cabeças. Ok. Outra pessoa foi lá e contou 50 pernas. 50 pernas. Ok. Beleza. Isso é o que o problema me deu. De informação direta. Tá. Só que a compreensão do problema não acabou nisso. Tem pistas implícitas em que você, por lógica, tem que pensar. Tá? Eu tenho porcos e galinhas. Eu tenho 18 cabeças. Eu não sei a quantidade de porcos e não sei a quantidade de galinhas, mas eu sei que somando a quantidade de porcos e galinhas, se um porco e a galinha tiver uma cabeça só, dá 18 cabeças. Tá? É uma brincadeira aí, mas para você pensar nisso, o porco tem uma cabeça,
A galinha tem uma cabeça. Somando a quantidade de porcos e galinhas, eu tenho 18 cabeças. Parece meio sem sentido isso que eu estou falando, mas não é, por causa da segunda informação que o problema me dá. O problema fala que eu tenho, dessas quantidades de porcos e galinhas que eu não sei quanto que é, eu tenho 50 pernas. Tá? Eu tenho 50 pernas. Então você tem que lembrar, obviamente, que eu tenho uma razão aí. Tá? O porco tem 4 patas. E nem é pernas, né? O porco tem 4 patas, 4 perninhas. A galinha tem 2 perninhas. Eu não sei a quantidade de porcos e galinhas. Eu sei que juntando as perninhas das galinhas, as perninhas dos porquinhos, eu tenho 50 pernas. Então, isso é uma informação que você tem. É uma pista que você tem. Então, vamos marcar, ó. Um porco tem 4 patas, 4 pernas. Uma galinha tem 2 patas. Então, é uma informação implícita que você tem que lembrar, você tem que escrever. Ok? Beleza. Ok. Agora, vamos aplicar. Qual estratégia que nós vamos usar? Segundo passo do método de Polya. Qual estratégia? Nós vamos usar aqui tentativa e erro. Vamos executar? Primeira dica que eu coloquei para vocês. Vamos trabalhar com extremos, tá? Vamos trabalhar com extremos. Como assim, professor? Olha, se eu tenho 18 cabeças de porcos e galinhas, então vamos trabalhar com os extremos da seguinte forma. Extremos. Vamos trabalhar com os extremos assim, então. Presta atenção, se eu tenho 18 cabeças, então vamos falar que eu tenho um porco e, já que eu tenho 18 cabeças, então vamos colocar aqui que eu tenho 17 galinhas. Porque dessa forma eu vou ter 18 cabeças. Legal. Mas nessa configuração aqui tem que dar 50 perninhas. Então eu tenho 4 patas aqui para porcos, mais 17 vezes 2. 17 vezes 2, eu vou ter aí 34 patas de galinhas, tá? Somando as patas de porcos e galinhas para um porco, 17 galinhas, eu tenho aqui 38 patas. Não deu certo não. Vamos inverter? Vamos trabalhar com outro extremo. Vamos dizer então que eu tenho 17 porcos e, obviamente, então, uma galinha, porque dessa forma eu vou ter 18 cabeças. Ok. Estou trabalhando com extremo. Então, aqui eu vou ter 17 vezes 4, 68 patas de porcos, mais uma galinha, 2 patas, ok? 2 patas dessa única galinha. Então eu vou ter aqui 70 patas, que também não vai ser a resposta. Então aqui foram, olha, 2 erros. Agora eu quero que vocês observem que trabalhar com esses 2 extremos, tá? Já te deu indicação. Eu tenho que fazer um equilíbrio aí. Você já pode ir pensando, olha, o porco tem 4 patas em relação à galinha, tem o dobro da quantidade de patas de galinha, tá? Então eu tenho que achar um meio termo aí, tá? Eu tenho que achar um meio termo aí que está entre esses 2 valores. Obviamente,
Tá, beleza. Trabalhei com extremo, já me dá uma ideia. Tá? Trabalhando com um porquinho, eu tenho 38 patas. Trabalhando com uma galinha, eu tenho 70 patas. Então, uma foi menos que 50 patas, outra foi mais que 50 patas. Ok. Segunda dica que eu coloquei lá para vocês. Então, peraí. Vamos organizar isso numa tabela? Vamos organizar isso numa tabela. Eu tenho quantidade de porcos, eu tenho quantidade de galinhas, eu tenho quantidade de cabeças, eu tenho quantidade de patas, ok? Eu tenho quantidade de cabeças e quantidade de patas. Então já vamos colocar aqui, essas informações que eu pus, um porquinho, 17 galinhas, deu 18 cabeças e 38 patas. Errado. 17 porquinhos, uma galinha, deu 18 cabeças e 70 patas. Errado. Ok. Então vamos trabalhar agora de maneira sistemática. Vamos colocar agora, então vamos na sequência. E aí a gente vai pensando, Então vamos colocar aqui, trabalhando agora de maneira sistemática. 2 porcos, 16 galinhas. 3 porcos, 15 galinhas. 4 porcos, 14 galinhas. 5 porcos, 13 galinhas. Dessa forma eu vou ter 18 cabeças, 18 cabeças, 18 cabeças, 18 cabeças. Porém, a quantidade de patas vai ser diferente. Para a quantidade de patas eu vou ter 2 porcos vezes 4, 2 vezes 4, eu vou ter 8 patas, mais 16 vezes 2, eu vou ter aí 32 patas de galinhas, tá? Vou colocar de azul aqui para ficar mais bonitinho. Então eu tenho aqui 40 patas. Legal, mas ainda não é a resposta. Eu preciso de 50. Vamos ver aqui, 3 vezes 4, porque são 4 patas, e 15 vezes 2, porque são 2 patas, as galinhas têm 2 patinhas. 3 vezes 4, então eu tenho 12. 15 vezes 2 eu tenho 30, então eu tenho 42 patas. Tá bom. Então aqui, vezes 4 patas, vezes 2 patas. Então eu vou ter 4 vezes 4, 16 patas de porcos, mais 28 patas de galinhas. Então eu tenho aqui 44 patas. Tá, ainda não foi, ainda não deu 50. Galerinha, vocês estão percebendo uma coisa? Olha, pronto. Eu fui sistemático. Sendo sistemático, ser sistemático é isso. Trabalhar na sequência, com um sistema, uma ordem. 2, 3, 4, 5, 16, 15, 14, 13 para dar as 18 patas, cabeças, ok. Agora, percebam que nessa sequência, o que acontece com o número de patas aqui? Percebam que ela aumenta de 2 em 2. Olha, de 2 em 2. Então, fechou. Se ela aumenta de 2 em 2, só para a gente testar aqui, vezes 4, vezes 2, 5 vezes 4, 20, mais 13 vezes 2, 26, aqui dá 46 patas. Ela aumenta, também a resposta é A, aumentou 2. Então eu só preciso andar, pronto, agora eu consigo chegar na resposta, sem precisar ficar fazendo as multiplicações,
Se você, a partir daqui, ó, a partir daqui que aumentou 2, ou a partir daqui que aumentou 2 também, só para você ter certeza, você já poderia ter percebido que aumentando um porco e diminuindo uma galinha, aumenta 2 patas. Aumenta 2 patas. Pronto. Então, para chegar no 50, eu só preciso andar aqui, ó, mais 2, que aí vai dar 48, mais 2, que aí eu chego no 50. No 50 aqui, então vai ser 6 porcos, 7 porcos e 11 galinhas. Dessa forma que eu tenho 18 cabeças. E dessa forma que eu tenho, ó, 7 vezes 4, 11 vezes 2, 7 vezes 4, 28, mais 22 é igual a 50 patas. Então eu tenho 50 patas e 18 cabeças quando eu tenho 7 porcos e 11 galinhas. Opa, depois de errar algumas vezes, tá? Eu cheguei na resposta. Então, resposta aí. O problema quer saber quantos são os porcos. Então, são 7 porcos. Pronto, resolvi o problema. Tá? Então, galerinha, isso aqui é para que vocês percebam que o método tentativa e erro não é um método ruim. É um método bom que pode ser aplicável. Pode ser aplicado aí nos problemas de matemática, tá? Façam isso seguindo essas minhas dicas. Se for aplicar esse método, essa estratégia, tá? Se for aplicar essa estratégia de tentativa e erro, façam seguindo essas minhas dicas. De maneira sistemática, organizando numa tabela, você consegue perceber e chegar mais rápido na resposta, tá? Chegar mais rápido na resposta. Tudo bem, galerinha? Então, para finalizar, vocês acessem esse link aqui e pratiquem, tá? Façam esses exercícios aplicando a estratégia tentativa e erro mais o método de Polya. Ok? Tudo bem? Galerinha, por essa aula é só. As próximas estratégias que nós vamos usar vai ser sistema de equações. Tá certo? Até mais. Se cuidem e fiquem com Deus.